Paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética da doutrina católica pelas Sagradas Escrituras, ou como você mais conhece, pela Bíblia Sagrada, aqui pelo YouTube. Já vai metendo o dedo no like, meus queridos amados irmãos e irmãs, já vai compartilhando, compartilha essas apologéticas. Essas apologéticas são livros para você compartilhar. Não estou dizendo para você baixar o vídeo e colocar no seu canal, não, estou dizendo para você compartilhar, não é? E convidar as pessoas a se inscrever nos nossos canais. Porque aqui nós trazemos a apologética, não é, pelas Sagradas Escrituras, provando que a Bíblia Sagrada é um livro 100% católico. Ela só fala de uma fé, só mostra uma fé, a fé que Jesus colocou na igreja que ele fundou, que ele mesmo doutrinou. Por isso Apocalipse diz, apareceu no céu o anjo pregando o evangelho eterno. Malaquias 2 vai dizer que o sacerdote é o anjo do Senhor. Então aquilo que se dá da sua boca se espera a doutrina. Então os sacramentos vêm de onde? Dos sacerdotes de sucessão apostólica, de ordem apostólica. A confissão, Jesus na Eucaristia, vem para a mão de quem? Dos sacerdotes, né? De ordenação. Então esse é o evangelho eterno. Olha o evangelho eterno, que como da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Isso é evangelho eterno. Entende? Então os sacramentos são o evangelho eterno das Sagradas Escrituras. Do Gênesis Apocalipse, já mostrei nos nossos canais aqui, os sacramentos. Não é? Só lembrando, meu querido irmão, minha querida irmã, que aqui ao nosso lado você está vendo aí o Pix, né? tabira634@gmail.com, para que você possa ajudar essa obra de evangelização, as nossas obras de evangelização. Nós temos levado a fé para os lares, colocando a gasolina da moto com as ajudas que vocês contribuem. Você que nunca contribuiu, contribua. Você que contribui, contribua todos os meses nos ajudando. Você está evangelizando. Nós estamos levando a doutrina, como você vê aqui nos nossos canais, para os lares, pela Sagrada Escritura, a doutrina viva da Santa Madre Igreja, os sacramentos vivos para as pessoas. As pessoas hoje, meus irmãos, não conhecem nem a mão esquerda nem a direita. Meu povo se perde por falta de doutrina. Então nós estamos levando, né? Nós estamos levando a doutrina da igreja pelas Sagradas Escrituras. Essa Bíblia aqui é a minha Bíblia, tá? Que eu sempre gravo com ela, tá? Bíblia da Ave Maria, porque essa daqui já vão mudando a capa dela. Eu mudei esses dias, comprei a capa, né? Então minhas Bíblias que isso aqui tem mais de 300, 400, sei lá quantas apologéticas tem aqui dentro. Existe mais de 1000 apologéticas aqui. Então, essas Bíblias eu sempre vou remodelando elas, minhas Bíblias velhas, eu passo uma tinta nela, né? Aqui, ó. Esses dias passei uma tinta preta, né? Olha como ela tá. Para tirar a sujeira, né? Mas essa é a minha Bíblia de guerra. Aqui onde você abrir tem apologética, olha só. Quando você abrir aqui, existe apologética. Então, hoje, meu querido irmão, já meteu o dedo no like, já compartilha. Eu quero falar com vocês sobre algo muito especial. E o que, Fábio? Algo muito especial. Porque eu e você talvez não saibamos lidar com algo que é terrível. Algo que muitas vezes ninguém fala, passa despercebido, que é o orgulho de um homem. Foi por orgulho de Satanás que ele fez o que fez. Achou que era Deus. Está em Isaías 14, está no 28 de Ezequiel, o que o próprio Lúcifer fez. Se nós pegarmos o capítulo 16 de Números, nós vamos ver que Coré queria fundar uma nova igreja, não é? Uma igreja onde todo mundo é igual, onde não tem liderança religiosa. Assim pensou Lutero há 500 anos atrás, com o mesmo pensamento de Coré. E Coré desceu com
com 250 sectários que foi enganado por essa seita, vivos para a hiena. A tradução da Bíblia, mensagem de Deus, desceram vivos de corpo e alma para a hiena. Tão vivo de corpo e alma do inferno, não sei. Penso que sim, para mostrar que no julgamento universal, quando ressuscitarem, os que não são de Deus vão para o inferno viver por toda a eternidade de corpo e alma. Assim como está a Virgem Maria e Jesus de corpo e alma no céu. A eternidade. Então eu gostaria de falar a respeito disso. Sabedoria capítulo 2, versículo 24. Presta atenção. Eva deixou que esse orgulho entrasse no seu coração, em Gênesis 3. Por isso, o que é que aconteceu? Pegue caderneta, caneta, para anotar essas apologéticas, porque não vai aparecer na tela, tá? Sabedoria capítulo 2, a falsa mentalidade dos ímpios. O versículo 5 destrói o espiritismo. O versículo 12 e 13 está em Mateus 27, 43. E o versículo 24. Se o versículo 22 fala da canonização dos santos, e o versículo 24 está escrito assim: ó, é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão. Espera aí. Então os santos que morreram para este mundo são do demônio porque morreram? Não. Essa morte aqui que fala é a morte espiritual. Porque, veja, quando Jesus disse Lázaro não morreu, ele só dorme, porque Jesus não considera a morte física. Assim como São Francisco chamava a morte física de irmã morte, porque era um passaporte, porque era um ingresso para estar com Cristo. Jesus só considerava a segunda morte, que é a condenação das almas, a condenação ao inferno. Então, muitos interpretam mal esse versículo por dizer, irmão Fábio, esse versículo não está falando na morte física, não. Está falando na morte, veja, foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Quer dizer que foi por inveja do demônio que o pecado passou a todo o gênero humano, a morte da alma. Por isso que o pagão não entra no céu, tem que ser batizado. Capítulo 5, versículo 19 da carta de Paulo à igreja de Roma, está escrito: pela desobediência de um homem, a condenação entrou para todo o gênero humano. O pecado, todos pecaram pela desobediência de Adão, todos foram constituídos pecadores. É isso que está dizendo o livro da Sabedoria 2:24. Por inveja do demônio, esse pecado entrou no mundo. Pecado gera o quê? Morte. O salário do pecado é a morte. E morte eterna. Né? Então logo nós vemos que isso foi por o quê? Por orgulho. E nós, se deixarmos o orgulho dominar o nosso espírito, dominar o nosso ser, a nossa paga não será outra senão a condenação eterna. Olha o que diz o livro do Eclesiástico, capítulo 10, versículo 14. Diz assim: o início do orgulho no homem é renegar a Deus, pois seu coração se afasta daquele que o criou. Porque o princípio de todo o pecado é o orgulho. Aquele que nele se compraz será coberto de maldições e acabará sendo por elas derrubado. Veja, tem maldição pior, meus irmãos, do que a condenação eterna? Hoje a moda é, eu sinto orgulho de ter um filho bom. Veja, as pessoas falam, né? Eu sinto orgulho disso. Usa essas coisas para que essas coisas elas entrem de alguma maneira sorrateiramente, de alguma maneira de palavras leves, e acabe dominando o espírito da pessoa. Vigiai e orai, disse Jesus. Vigiai e orai. O início do orgulho no homem, está dizendo a Bíblia, o início do orgulho no homem é renegar a Deus. Não, mas eu não nego, eu não renego. Mas você é um orgulhoso, é um prepotente. Né? Foi assim que começou com Lúcifer. Olha o que diz Tobias, capítulo 4, versículo 14. Presta atenção. Tobias 4,14 está escrito: nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque ele é a origem de todo mal. Como é que é? O orgulho é a origem de todo o mal.
Não foi isso que aconteceu na origem da humanidade? Aparece lá Lúcifer, né? A serpente primitiva chamada Satanás, diz Apocalipse 12, para seduzir a primeira virgem, Eva. E seduziu. Com a segunda virgem ele quebrou os chifres. Capítulo 12, verso 4 de Apocalipse. O dragão foi detido diante da mulher. Deteve-se diante da mulher. Da ave, Eva tinha a gênese pecaminosa. Maria não. Guardada de todo o pecado. Né? Pura. Deus não pode vir do pecado. Deus tem que vir da santidade. Então Maria Santíssima deu à luz o Santíssimo Jesus. Olha o que diz, meus irmãos, Isaías capítulo 2, versículo 11. E depois o versículo 17. Isaías 2, 11. Vamos lá. Isaías capítulo 2, versículo 11. E também o versículo 17. Olha o que está escrito. A soberba dos mortais será abatida. Presta atenção. Soberba e orgulho, elas andam de mão juntas. São irmãs gêmeas. Tá? Veja só, olha só. Aqui é a própria Bíblia que diz isso. Ó. A soberba dos mortais será abatida e o orgulho dos homens será humilhado. Só o Senhor será exaltado naquele tempo. Veja, de que maneira Jesus foi exaltado? Deixa eu mostrar para você que talvez você não saiba a maneira que Jesus foi exaltado. Aqui está. Quando o Filho do Homem for levantado, atrairá todos. Aqui é a maneira que ele foi exaltado. Imagina. E diz Colossenses 2, triunfando deles pela cruz. Aqui, ó. Todo o principado, potestade, triunfou Jesus pela cruz, sendo encravado na cruz. E ainda continua a Sagrada Escritura. Daniel capítulo 4, versículo 34. Olha só, Nabucodonosor quando se converte, olha. 4:34 de Daniel, preste atenção. Acabei passando demais aqui. Daniel 4:34. Olha o que diz Nabucodonosor quando reconheceu o Deus do céu. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, cujas obras são todas justas e cujos caminhos são retos, e que tem o poder de humilhar aqueles que procedem com orgulho. Por quê? Porque ele tinha procedido dessa maneira, né? Ele foi viver como um animal durante 7 anos, como os animais, durante 7 anos na floresta, para que o seu orgulho, sua prepotência pudesse cair por terra. Meus irmãos, por que Eclesiástico, capítulo 2, versículo 5 diz: assim como o ouro e a prata são provados no fogo, o homem, a mulher de Deus, pelo caminho da humilhação. Porque é uma maneira, a humilhação é uma maneira, assim nós pudéssemos reconhecer que é uma maneira de derrubar o orgulho. É por esse caminho. Infelizmente, nós não achamos bom, né? Quem quer ser humilhado? Ninguém. Mas houve humilhação maior do que essa? Mulheres, as mulheres de Jerusalém falando por Jesus, se fazem isso ao lenho verde, imagina o seco, que são os filhos de vocês. Nós. Se humilharam a Deus, escarraram, cuspiram, zombaram. E nós? Por ter a fé, por ser cristão. Seremos ou não perseguidos? Olha o que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Sim, deixa eu ler o versículo. Era lá em Isaías, esqueci. Era o versículo 17 que era para mim ter lido. Vamos lá voltar. Em Isaías, para mim ler o versículo 17. Do capítulo 2, que eu acabei esquecendo. Eu li só o versículo 11. Mas vamos ler o versículo 17. O versículo 17 diz assim, ó. A pretensão dos mortais será humilhada, o orgulho dos homens será abatido. Só o Senhor será exaltado naquele tempo. O mesmo que está no versículo 11. O versículo 11 repete no 17.
Provérbios capítulo 16, versículo 18. E se eu me lembrar, 29 e 3. 16 e 18 de Provérbios, vamos lá? (16 e 17 de Provérbios) está escrito: O caminho dos corretos consiste em evitar o mal. O que vigia seu procedimento conserva sua vida. 18. A soberba procede à ruína e o orgulho à queda. Só. Veja o que a Sagrada Escritura está dizendo. Só uma tristeza, né? Mas isso é para você ter uma ideia do que a Sagrada Escritura está dizendo. Eu acho que era 23, né? 23, acho que era 23, 22, se não me engano. Bom, eu até falei, provérbio não sei quanto, mas muito bem. Bom, mas aqui para o vídeo não ficar muito longo, esses versículos, eu coloquei esses versículos para você entender o que o orgulho é. O orgulho, ele mata dentro de você todos os dons do Espírito Santo. Não é que ele mata, mas ele cria uma couraça por cima, ele cria uma casca por cima daquilo que o Espírito Santo nos deu no batismo. E aí vem os dons, os 7 dons efusos, está lá em Isaías 11. As virtudes teologais, cardeais. E até mesmo os carismas. Porque no meio carismático, os carismas não vão agir em pessoas que têm orgulho, pessoas que pensam em ser mais, pessoas... Eu conheci pessoas que pensavam em derrubar o coordenador para ser coordenador, pessoas que começaram na intercessão, já era melhor do que outras, pessoas que davam profecias exageradas, quer dizer, profecias assim, essas palavras de ciência exageradas. Então esse foi muitos dos motivos que fez eu me afastar. Eu fui me afastando aos poucos, né, e conheci o caminho maravilhoso da apologética, e esse é o caminho da apologética. Estou aqui dizendo que os carismas sejam errados. Não. Os carismas não é errado, mas a forma de se entender a Sagrada Escritura e a doutrina da igreja é errada. Mas não quer dizer que a espiritualidade seja errada. A espiritualidade que hoje a renovação oferece nos leva ao sagrado. A contemplar e adorar Jesus eucarístico, Jesus vivo, ao Santíssimo Sacramento do altar. Isso não tem nada que pague isso. E quantos não estão chegando ali, né? Com as suas mazelas, com os seus problemas, não é? E são pessoas que é tido por esse mundo como nada. E ali cai o orgulho, cai a prepotência. Muitos orgulhosos na sua sã saúde, no seu auge, quantos deles não renegam a Deus, como nós vimos aqui na Bíblia Sagrada? Mas que no momento de doença, de enfermidade, começa a doença a bater a pessoa que é forte, a pessoa que era vigorosa, a doença começa abatendo, a doença, o vale escuro, né? O vale da sombra da morte, como diz Zacarias no seu cântico. E aí a pessoa começa a definhar, ela começa a cair, e aí é o que diz o Provérbios. O Provérbio vem dizer: quando não se vai ao Senhor pelo amor, vai pela dor. Porque está escrito que a doença e os golpes no mais íntimo do corpo faz com que a pessoa encontre o amor de Deus. E aí é o que Eclesiastes vem dizer, pelo caminho da humilhação, o ouro, ele brilha quando ele leva fogo. A prata, ela brilha quando leva fogo. E aí o escritor sagrado vai dizer que, assim como o ouro precisa do fogo para brilhar cada vez mais, o homem de Deus, a mulher de Deus, pelo caminho da humilhação para brilhar mais.
Tem pessoas que foram mais humilhadas nessa terra do que os apóstolos? Meu Deus do céu. Não. Mas essa é a maneira de tirar a carapaça, a casca nojenta, né, do mau cheiro do orgulho. Você olhe para a pessoa de São Francisco e olhe para a pessoa de Lutero. Quando o anjo disse para aquela beata, Lutero está no inferno por orgulho. São Francisco, completamente diferente, renovou a igreja do seu tempo com a humildade. Lutero por orgulho apostatou, pecado mortal. Não é? Diferente, São Francisco, na humildade, renovou a igreja. Sustentou a igreja, botou a igreja para frente. Você está compreendendo, sim ou não? Então, nós temos aqui nessas duas imagens, a imagem de Lutero e a imagem de São Francisco, para escolhermos. Qual delas vamos escolher? Você viu que Lutero representa todo o orgulho. E está aqui, você viu comigo na Bíblia Sagrada alguns versículos. Tem muitos, tem. São mais de 200 versículos que falam a esse respeito. Mas aqui está Lutero, né, com seu orgulho, e aqui está São Francisco com a sua humildade. Um renovou a igreja, o outro apostatou da igreja, achando que fundando sua seita, né, com seu maldito orgulho, esse era o caminho. E aí é desconhecer as escrituras, porque no capítulo 18 de Mateus, versículo 17, você dizer em todos os vídeos: se não escuta a igreja, se não ouve a igreja, seja para ti como pagão. Lutero apostatou, tornou-se um anticristo, porque Lutero é o falso profeta dos falsos profetas, né? Deu asa a todas as heresias atuais. E do outro lado, a humildade de São Francisco para renovar a igreja. Sem precisar apostatar. Você está compreendendo, sim ou não? Humildade e orgulho. Qual dos dois você vai escolher hoje? Eu te aconselho a humildade. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez lembrando que ao nosso lado está o Pix, nos ajude. Está no nome da minha esposa Maria Juliana. Contribua com quanto você puder. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.